Se Jesus é Deus, então como ele morreu? Essa pergunta parece simples, mas ela toca no coração do cristianismo. A Bíblia ensina algo profundo. Jesus é Deus, mas também se fez homem. Em João 1 versículo 1 diz que o Verbo era Deus. E no versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus entrou na história humana. Mas Deus pode morrer? Deus, em sua natureza divina, é eterno. Em 1 Timóteo 1 versículo 17 diz que ele é imortal. Deus não deixa de existir. Então, quando Jesus morreu na cruz, isso não significou que a divindade deixou de existir. O que aconteceu foi que Jesus experimentou a morte em sua natureza humana. Em Filipenses 2 versículos 6 a 8 diz que, sendo em forma de Deus, ele se esvaziou e assumiu forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Isso é o mistério da encarnação. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele sentiu fome, cansaço, dor, e como homem, ele podia morrer. Em Hebreus 2 versículo 14 explica que ele participou da carne e do sangue para que, por meio da morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Mas por que ele precisava morrer? Romanos 6 versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. A humanidade estava separada de Deus. Então Jesus assumiu nosso lugar. Em 2 Coríntios 5 versículo 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Na cruz, Jesus não deixou de ser Deus. Ele entregou voluntariamente sua vida. Em João 10 versículo 18 ele mesmo diz, ninguém tira minha vida, eu a dou por minha própria vontade. E a morte não teve a palavra final. Em Mateus 28 versículo 6 o anjo declara, ele não está aqui, porque ressuscitou. A ressurreição prova que ele é quem dizia ser. Se fosse apenas homem, teria ficado no túmulo. Mas porque é o Filho eterno de Deus, venceu a morte. Então Jesus morreu porque é Deus? Ele morreu porque se fez homem. E venceu a morte porque é Deus. Essa é a esperança do Evangelho. O Deus eterno entrou na nossa história, enfrentou a cruz, pagou o preço do pecado, e abriu o caminho da vida eterna para todo aquele que crê.